Salve galera, tudo bom com vocês? É claro! E voltamos com o nosso mago copiador, o assaltante de skill. Então antes de darmos continuação, vai deixando seu like aí para fortalecer o canal. E se você não é inscrito, se inscreva para não perder mais conteúdo. E se tiver alguém aqui pela primeira vez, vou deixar a parte 1 aqui nos cards, já que essa aqui é a parte 2. Então já que você já deu o like, simbora pro vídeo. Bora! Hora do show, porra! Depois que nosso prota escapou da morte, ele acorda em seu quarto e está cansado. E o sistema vai logo dando uma missão para ele, falando que é para ele descansar, já que ele teve sucesso no seu retorno. E ao completar essa missão, a sua recompensa será um cartão em branco. E já que tem um cartão em branco como recompensa, isso é sinal que vamos ter mais um assalto de skill. Aê! Então, para entender melhor o que está acontecendo, o prota respira bem fundo e tenta se lembrar do que houve. Aqui ele se lembra que graças ao sistema novo, ele não morreu. E por causa dele, ele conseguiu voltar para o passado, para o momento em que ele mais queria. E como ele já está acostumado com o antigo sistema, ele já tinha passado por situações estranhas, ele não faz muita pergunta e nem fica tão surpreso assim. E no momento o essencial para ele é se adaptar, mas mesmo assim está parecendo um sonho para ele. Mas de uma coisa é certa, ele tem que aproveitar essa oportunidade. Quando ele está com sua mãe comendo algo para se recuperar, sua mãe se pergunta se tem algo estranho com ele, já que ele é tão quieto e esses dias ele está muito choroso. Então ela pergunta para ele se tem algo errado. Com um sorriso no rosto, o prota diz que não é nada, mas por dentro ele ainda está se preocupando. E ele diz para ela que tem algo para contar. Ela já pensa em algo, e se ele tiver com medo de entrar na academia, já que um raid é um trabalho muito perigoso, se ele quiser ele pode desistir e ela não vai impedir ele. Mas o que ele quer dizer para ela é que ele vai trocar para a classe de mago. Ela no reflexo diz que tá tudo bem, e com um pequeno delay mental, ela se toca no que ele disse. Ela pergunta se não é algo feito no impulso, já que ele trabalhou tanto para ser um guerreiro. Ele diz que é algo que está pensando faz algum tempo. Ela diz que tá tudo bem e que ele é livre para fazer a escolha que ele quiser. E ao invés de se preocupar com dinheiro, ele tem que fazer algo que goste, e ele sempre terá o apoio dela. Ele ouvindo isso fica bastante emocionado e rapidamente limpa suas lágrimas, dizendo que agora não é hora de chorar, e ele precisa ficar mais forte para se vingar de seu pai, um raider de rank A. Logo depois dessa pequena refeição, ele está em seu quarto, fazendo seus exercícios. E o sistema aqui já vai logo avisando que ele completou a missão e dando sua recompensa, um cartão em branco. E olha o shape desse maluco, trincado. Após terminar os exercícios, ele fala para si mesmo que não conhece esse sistema novo, mas que vai aproveitar dele bastante. Mas só que no momento é que ele não tem habilidades de mago. Como ele treinou bastante para ser um guerreiro, ele só tem habilidade de guerreiro, fora a que ele ganhou com o olho e aquela que ele assaltou do figurante. Então ele abre seus status para ver seus atributos e vê que seus status também resetaram. Aqui ele percebe também que só está com as passivas da classe guerreiro, e logo se espanta. Então ele olha direito e vê que tem uma habilidade estranha. Aqui nessa habilidade, ela diz que apenas as habilidades passivas de antes foram mantidas. Ela também diz que vai ajudar no crescimento rápido do usuário. Toda vez que ele subir de nível, todos seus atributos irão subir mais um. E isso é roubado pra caralho. Depois dele ver os atributos do hack, ele vai e distribui os pontos que tinha. Após ele fazer essa distribuição, ele fica pensando o que vai fazer com as cartas em branco sobrando. Como ele tem uma habilidade de rank alto, ele pensa que não vai adiantar ter muitas habilidades de rank alto, pois não vai ter mana suficiente para poder usar. E no momento que ele precisa é de um feitiço de cura, pois nesse período todo mundo acha que os magos são lixo, que são apenas para buffar, exceto os que possuem uma habilidade de cura. Eles são tratados bem onde quer que eles vão, mas isso é normal, pois o curandeiro todo mundo quer ter no sapari, mas ninguém quer ser esse curandeiro. E é aí que ele fica se perguntando onde ele vai conseguir essa habilidade de cura. E como o universo sempre está do lado do nosso prota, chega uma mensagem no seu celular com a resposta. É sua amiga de infância Ki Young, e ao ver essa mensagem ele logo relembra dos momentos bons que ele passou com ela e também dos momentos ruins. Aqui ela está chamando ele para ir em uma palestra de uma maga suporte super famosa. E olha que belezura. A Santa Yosungeou. Assim todas as suas preocupações vão embora no momento, pois um peixe grande acabou de aparecer de mão beijada para ele. Com isso ele se arruma e avisa para sua mãe que vai dar uma saída e vai ao encontro de sua amiga para pegar a sua nova habilidade. Ele chegando no local da palestra, a amiga do prota, que vamos chamar aqui ela de Chris, porque esses nomes coreanos são bastante difíceis, vemos que ela está bastante animada, pois está puxando o prota para todo tipo de canto. O local está bastante cheio e ele puxa uma brincadeira com ela, falando que ela só chamou ele para não poder se perder, mas é só por causa dela que ele vai a essa palestra e vai ter a oportunidade de encontrar a Santa. Ele apenas quer copiar a habilidade, mas isso vai ser uma boa oportunidade para fazer uma conexão com ela, já que ela é uma maga conhecida não só na Coreia, mas no mundo inteiro, graças à sua habilidade de sacrifício. E é por isso que o local está cheio de gente. Ele fala que ela não trabalhava como raider frequentemente, mas quando houve problemas, ela sempre estava protegendo a população. E graças ao hack, ele conhece o futuro e sabe que daqui a 2 meses a situação dela vai mudar e vai ser bastante crítica por causa da sua habilidade, pois ao usar ela suga bastante de sua força vital. Sabendo que ela vai ficar em um estado crítico, só ele tem um único modo de curar ela. Enquanto a palestra está ocorrendo, a Chris dá um grito toda entusiasmada. O prota diz que a Santa vai se assustar por causa dos gritos dela. Ela simplesmente manda ele ficar calado. Nesse momento a nossa Santa tá falando que o mundo tá cheio de desastres depois que a Yggdrasil apareceu. Muitos morreram e essa situação só foi melhorar quando os despertados apareceram
mas entre todos esses despertados, poucos querem seguir a vida de Ryder, pois é um trabalho muito perigoso, e com isso os monstros só aumentam. Ela pede para todos terem coragem, pois eles podem mudar o mundo, e pede para eles se tornarem Ryders, para fazer o mundo um lugar melhor. Com essas palavras, a Chris se emociona muito e assim acaba a palestra. Depois de um tempo, a Chris está comentando sobre a palestra com o Prota, e nesse momento ele diz que tem algo para resolver e que vai na frente. Depois de zoar com ela um pouco, ele diz que ligou para a mãe dela e ela vai chegar já já. Mas antes dele ir, ele fala que mudou a classe para mago, então ele pede para ela ensinar ele um pouco de magia. Saindo dali, ele fica se perguntando onde a Milf foi. Olhando para o lado, vê o motorista dela, e então vai em direção a ele. O motorista pergunta se ele é fã, e se veio dar um presente para ela, ele pode ir embora, pois agora ela não está em um bom momento. O nosso Prota diz que vem encontrar a mestra da guilda. O motorista diz para ele que não importa o quanto ele gosta dela, se ele agir assim, ela irá ficar incomodada. O Prota fala que não veio por isso, fala também que sabe sobre a doença dela, e fala que sabe um jeito de curar ela. O motorista fica logo irritado e pergunta onde ele ouviu isso. A nossa Santa Milf diz para o motorista ter calma e pergunta se ele pode se responsabilizar pelo que disse. Ele, com toda a confiança, diz que sim. Então ela manda ele entrar e vão para um lugar mais privado. Chegando no local, ela vai direto ao ponto e pergunta onde ele descobriu sobre a doença dela. Ele responde que não pode contar, mas se ela quiser saber mesmo, ele conta. Mas depois que ele falar, ele não vai curar ela. Ela se admira da sua coragem e pergunta como ele vai curar ela. Ele responde que vai copiar sua habilidade e só assim vai curar ela. O motorista vai logo gritando novamente e diz que a habilidade dela é única e não pode ser copiada. O Prota em pensamento fala que isso é o senso comum, mas como ele tem um hack, isso não se aplica a ele. Então ele pede para ele ficar calmo e fala que não teria vindo se ele não pudesse copiar a habilidade dela. Então nesse momento ela usa sua habilidade e pede para ele provar se pode copiar ou não. E o bichinho aqui é rápido, ó. Ele já vai utilizando a carta em branco e copiando a skill. E após copiar, ele já usa a habilidade, mostrando que consegue usar ela sem problema. Então ele já faz a pergunta: que tal a gente fazer a negociação agora? Depois de copiar, ele vê duas formas de usar essa habilidade. Ele usa para curar ou para matar mortos-vivos, pois ela vai se transformar em julgamento sagrado. Então a curandeira pergunta o que ele quer da guilda. Ela logo em pensamento fala que, pelo fato dele conseguir copiar a habilidade, já era um motivo suficiente para ela negociar com ele. Mas ela fica surpresa, pois ele é bem jovem e sugeriu a negociação de forma tranquila. Ele vai logo pedindo que ela patrocine ele como Ryder. Ela concorda, mas tem uma condição: que ele entre para a guilda dela. E fala que tem 3 motivos para isso. Primeiro, ele descobriu que ela estava doente, então suas habilidades de investigação são boas. Motivo 2, ele copiou perfeitamente a habilidade dela. Ela não sabe se vai achar outro igual a ele, que possa fazer isso, então ela não quer perder ele. Motivo 3, mesmo que ela esteja na sua frente, ele não ficou com medo, nem nervoso, e acha que isso é bastante interessante. Ui. Então ela diz que vai mandar o contrato para a casa dele, assim que confirmar seu endereço, e pede para ele pensar nisso com carinho. Mas antes disso, ele fala que tem que curar ela primeiro. O motorista fica bastante chateado por pensar que ela não pode ser curada, pois já foi bastante curandeiro que não resolveu o problema dela. Mas na hora que ele vê o Prota curando ela, ele já vai logo pedindo desculpa, vendo que o efeito da habilidade está funcionando nela. O humor dele já vai logo mudando em relação ao Prota. Ao terminar, ela se levanta e vê que os sintomas da doença sumiram, e agradece, e logo pergunta se ele vai ficar bem por causa da penalidade, nem sabendo que graças ao hack, a penalidade não é aplicada nele. Então ele diz que vai ficar bem e que ela pode curar ele se isso acontecer. E ela responde: quando você precisar. Ela entrega seu cartão e fala que sempre vai ajudar ele e que ele pode chamar ela quando ele precisar. Vocês estão me entendendo? Então nesse momento ele pede uma coisa. No dia seguinte, o motorista leva ele em frente a uma dungeon de rank baixo, que é propriedade da guilda, pois foi isso que ele pediu para que ele pudesse subir de nível rapidamente. E para saber o que vai acontecer daqui para frente, só no próximo vídeo. Então capricha aí no like para fortalecer o canal e se inscreva se você não for inscrito. Até a próxima, pessoal. Fui!